Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo momento da nossa vida, a gente poder parar para meditar na palavra do Senhor, refletir, buscar ali discernimento, entendimento e uma forma de sempre tomar decisões que agradem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa meditação de hoje, dia 12 de março de 2025, se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 27, e o nosso querido versículo de trabalho será o versículo 6, o maravilhoso versículo 6, em que nele está registrado: assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Jotão. Quem é Jotão? Jotão é filho de Uzias. Quem é Uzias? Uzias é aquele rei do nosso devocional de ontem que nós estudamos, correto? Nós estudamos, que nós meditamos, que nós refletimos, que nos conduziu a pensar um pouco sobre as nossas atribuições, sobre aquilo que Deus dá como missão para a gente, aquilo que é dos outros e que a gente deve respeitar esses limites. Uzias era o rei que usurpou dos sacerdotes, ou tentou usurpar dos sacerdotes o direito de ser sacerdote. Ele entrou no templo, ele entrou no lugar santo, ele foi até o altar e lá ele queria queimar incenso. Foi repreendido pelo profeta Azarias, os outros 80 sacerdotes, foi severamente repreendido. Ele tentou fazer um posicionamento dele como rei, talvez querendo impor sua autoridade, e rapidamente, a maior de todas as autoridades, aquela que você, eu e que ninguém pode ousar enfrentar, ele efetivamente agiu sobre a vida de Uzias, ou seja, começou a sair lepra pela sua testa, ele foi retirado do ambiente do lugar santo, e com isso ele foi sofrendo essa justiça de Deus, ou essa correção de Deus. Ele foi, que praticamente foi tirado o direito de usufruir do seu reinado como aquilo que era devido a um rei. Foi separado pela lepra e viveu seus dias até a sua morte. E durante esse processo, o seu filho, que é esse personagem hoje, o rei Jotão, ele começou a ser um príncipe regente, em que ele recebia, talvez, muito provavelmente, orientações, já que o rei ainda estava vivo, e ele governava a vontade do pai, era repassada pelo filho. Vamos trabalhar dessa forma. Mas aqui não. Aqui Jotão já é o próprio rei. E o que é bom de tudo isso é porque Jotão, ele conseguiu olhar dois aspectos do seu pai. Seu pai governou por muito tempo, né? Muito tempo mesmo. E o rei Uzias, ele governou o segundo livro de Reis por 52 anos, segundo livro de Crônicas por 55 anos. Então, o Jotão teve a oportunidade de ver o seu pai, na lua de mel, andando nos caminhos do Senhor, prosperando, fortificando, vencendo batalhas, né? Porque a própria palavra dizia que ali, até aquele momento, ele andava, firme no processo da palavra do Senhor. E por esse viver firme dele, ele prosperava. Até que, quando ele sentiu que estava forte, quando ele sentiu que estava, independente, ele se rebelou. E essa rebeldia dele contra o Senhor lhe custou o seu reinado, lhe custou a sua saúde, lhe custou o seu banimento da convivência com a sua família. Ou seja, ele viveu de uma forma ali miserável. Por quê? Porque ele se sentiu poderoso. E por ser poderoso, ele se sentiu vaidoso, se sentiu orgulhoso. E isso tudo representou a sua própria desgraça. A desgraça de Uzias, porque ele passou a pecar. Mas o Jotão viu esse lado, mas também viu o lado do pai que erguia torres, fortes muralhas, o pai que vencia guerras, o pai que era amado pelo Senhor, praticamente. Por quê? Porque esse mesmo homem, antes de pecar contra o Senhor, lá no livro de próprio Crônicas, no devocional de ontem, a gente tem que ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava, porque ele andava fazendo as coisas que Deus gostava e agradava, ou seja, mostrando pra gente claramente, que um homem que obedece à palavra do Senhor, ele vai ser, vai ser abençoado. E eu tenho sempre muito cuidado quando falar sobre essa questão de bênção, principalmente hoje no tempo da igreja, que a gente já começa vendo, porque aqui a relação é de prosperidade mesmo. Ele vai vencendo batalhas, ele vai somando seu reino, vai ganhando despojos, ou seja, tem essa relação. Mas no Novo Testamento, mesmo que isso possa ser também atendido dessa forma, você nas suas coisas materiais, mas na verdade o que você tem que tomar como principal é que a bênção do Senhor, a sua proteção, né, e a sua certeza da sua paz e da salvação, você lhe garante quando você está em obediência com Deus. E quando você vive a sua fé efetiva nele, quando você verdadeiramente é filho dele. Esse é o processo. Então essa que seria o grande ganho. Mas dentro do que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo sim, bênçãos materiais. E Jotão então viu esses dois lados. E o bom de tudo isso é que Jotão escolhe o melhor lado. Escolhe viver efetivamente o melhor do seu pai. E ele faz, segundo o que está aqui no versículo 2, assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, aí conforme tudo o que fizeram Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Mas tinha um negócio muito interessante, e ainda o povo se corrompia. Veja só, né? A gente tem agora um rei que teve a opção de fazer a melhor escolha, e a melhor escolha dele foi servir ao Senhor, mas ainda assim
o povo tendo um rei bom, um rei reto, um rei que está sendo abençoado, um rei que está fortificando, um rei que está vencendo adversários também aqui. No caso, ele edifica cidades, ele edifica portões, ele edifica a casa alta do Senhor, ele edifica muros nos bairros de Ofel, ou seja, ele edifica em vários lugares, ou seja, ele vai construindo, ele vai crescendo, ele vai se tornando famoso, ele vence os amonitas, fazendo com que os amonitas se tornem seus, vamos dizer assim, seus devedores, e por durante 3 anos são obrigados a servir o povo de Israel e apagando ali pela sua, vamos dizer assim, pela sua paz, vamos dizer dessa forma. Ele vai vencendo as guerras e ainda assim o povo parece não reconhecer vamos dizer assim, o que Deus está fazendo por isso. E é algo assim muito, muito estranho, né? Muito estranho, porque quando o rei ele vive a sua perversidade, a sua moralidade, a sua idolatria, né? Levanta altares para deuses estranhos, até que tudo bem, mas aqui não. A gente vê, e o que é interessante sobre isso, quando diz assim que ainda o povo se corrompia, eu te levo a você refletir, às vezes, é um pouco do que acontece nas nossas casas. Eu mesmo, na minha vida hoje prática, irmãos, não sou perfeito, tenho muitos erros. Quando o meu passado me condena, preciso da misericórdia de Deus, literalmente, para que a justiça dos homens não me destrua por completo, ou seja, muita coisa. Eu sou uma pessoa completamente dependente de Deus. E essa minha dependência me faz querer viver mais e ensinar isso dentro da minha casa, ensinar para minha esposa, ensinar para minha filha, passar para os meus filhos que estão em São Luís. E às vezes a gente não consegue. E às vezes eles ainda vão se corrompendo. Aí eu fico que nem Jó. Porque quando eu vou dormir ou muitas coisas, eu já começo a pedir perdão para o Senhor pelos pecados que os meus filhos cometem, pelo que minha esposa pode estar cometendo, porque eu estou tentando santificar a minha casa, mas às vezes acontece exatamente o que está acontecendo aqui, que você tem alguém, tem a sua liderança, tem um responsável da casa, aquele que se representa diante do Senhor, como sacerdote lá, aquele que tem a responsabilidade de fazer a casa caminhar. Estamos tentando fazer isso, mas a casa continua em rebeldia, continua de alguma forma representando corrupção diante dos olhos de Deus. E aí, irmão, você precisa realmente, então nesse aspecto, buscar em Deus para que a tua casa seja liberta, porque a palavra de Deus diz que quando a gente crê no Senhor, né, quando a gente vive nos seus mandamentos, nós e a nossa casa obteremos a salvação. E é isso que a gente tenta buscar aqui, e um pouco do que esse rei tentou apresentar para ajudar. Mas no final de tudo, o rei morre, né? E a sua sequência, a sua linhagem vai ser representada pelo seu filho Acais. Tá certo? Então fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus possa te abençoar e possa te encher de paz, possa te encher de esperança, e que você possa ser fiel ao Senhor, como esse jovem rei, assim foi, que governou por 16 anos, e que tua casa possa dar sequência na caminhada de Deus. Graça e paz, que Deus te cuide, meu irmão.